Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ícones do futebol mundial, surpreendeu a todos nas últimas horas ao falar sobre o Bahia em uma entrevista que, ao que tudo indica, já está repercutindo com força na Europa. O ex-jogador, conhecido por suas opiniões diretas e sinceras, não poupou elogios à história do clube nordestino, destacando tanto a tradição quanto a força da torcida, que ele classificou como apaixonada e fiel. Segundo fontes próximas à entrevista, Ronaldo teria mencionado especificamente a importância do Bahia no cenário brasileiro, ressaltando que o clube sempre foi uma referência de superação, mesmo diante de desafios econômicos e esportivos que marcam o futebol do Nordeste. O impacto dessas declarações foi imediato, com sites europeus repercutindo a fala do fenômeno e destacando que, mesmo fora do país, o Bahia mantém certa aura de respeito entre os grandes do futebol mundial, o que gerou uma onda de comentários nas redes sociais, onde torcedores e jornalistas europeus expressaram surpresa e admiração pela sinceridade de Ronaldo e pelo reconhecimento que ele deu a um clube que muitas vezes é esquecido fora do Brasil, mas que claramente deixou uma marca no coração de quem entende de futebol. Além disso, há rumores de que a fala de Ronaldo não se restringiu apenas a elogios genéricos. Fontes próximas afirmam que o fenômeno comentou sobre alguns jogadores do Bahia que poderiam ter mais destaque internacional, sugerindo que a base e a formação do clube poderiam render frutos em times europeus. Esse tipo de observação é exatamente o que mexe com o imaginário da torcida e dos olheiros, já que a Europa sempre olha com atenção para talentos emergentes que possam se destacar nos campeonatos mais competitivos do mundo. O que chama atenção é que Ronaldo não apenas falou, mas fez uma análise que combina emoção e percepção técnica, algo que muito poucos ex-jogadores conseguem fazer com naturalidade. A repercussão imediata nos jornais portugueses, espanhóis e italianos mostra que a opinião de Ronaldo tem peso, e que quando ele menciona o potencial de um clube brasileiro, há uma atenção especial. Além disso, os comentários de torcedores europeus, muitas vezes críticos e céticos sobre times fora do eixo Sudeste-Sul, se mostraram surpresos e interessados, o que pode abrir portas para novas análises, matérias e até especulações sobre futuras contratações. A repercussão se espalhou rapidamente, com hashtags relacionadas ao Bahia subindo no Twitter e no Instagram, provando que mesmo fora do país, o nome do clube ganhou visibilidade inesperada graças a Ronaldo. A influência de Ronaldo no mundo do futebol é inegável, e cada palavra dele carrega uma carga de credibilidade e atenção que poucos conseguem igualar. O fato de ele ter escolhido o Bahia como tema de elogio surpreendeu muitos especialistas, já que normalmente sua atenção recaía sobre clubes que historicamente têm maior exposição internacional. Isso mostra que há algo mais profundo na visão de Ronaldo. Ele reconhece o trabalho e a paixão que existem fora do eixo mais tradicional do futebol brasileiro. Analistas esportivos comentam que essa declaração pode gerar efeitos indiretos, como o aumento de interesse de clubes europeus em observar partidas do Bahia e até olhar com atenção para jovens talentos que se destacam na equipe. Além disso, existe uma sensação de orgulho nacional para os torcedores do Bahia, que agora podem se sentir reconhecidos por um dos maiores nomes do futebol mundial. As conversas nos bastidores indicam que jornalistas e comentaristas esportivos no Brasil estão se preparando para explorar cada detalhe dessa declaração, buscando entender se há algum contexto estratégico ou apenas uma opinião espontânea do fenômeno, algo que, de qualquer forma, aumenta ainda mais a visibilidade do clube. Alguns rumores apontam que Ronaldo teria feito comparações com outros clubes do Nordeste, destacando o Bahia por sua capacidade de superar dificuldades estruturais e ainda assim formar jogadores competitivos. Isso gera um efeito curioso. Além de elogiar o clube, ele coloca em discussão o potencial do futebol nordestino como um todo, abrindo espaço para debates entre torcedores e especialistas sobre investimento, formação e visibilidade internacional. É notável como uma única entrevista pode gerar múltiplos desdobramentos, não apenas em termos de marketing e exposição, mas também em análises técnicas sobre o futebol praticado fora dos grandes centros.
A repercussão na Europa, em particular, revela uma curiosidade sobre como times fora do eixo Rio-São Paulo-Sul podem ser percebidos internacionalmente quando ganham a atenção de figuras icônicas. A fala de Ronaldo cria, portanto, uma narrativa que mistura emoção, estratégia e uma pitada de surpresa, algo que mantém torcedores e especialistas grudados em cada palavra dita pelo fenômeno, especialmente em um momento em que rumores sobre transferências e valorização de atletas se intensificam. Além disso, a fala de Ronaldo reforça a importância da memória histórica do Bahia, destacando conquistas que muitas vezes são negligenciadas em análises internacionais. Ele teria lembrado títulos importantes e momentos emblemáticos que marcaram a história do clube, algo que ressoa entre torcedores mais antigos e também entre os jovens que buscam inspiração em figuras de referência. O efeito imediato dessa lembrança é a valorização do clube dentro de um contexto maior, não apenas como uma equipe regional, mas como um agente formador de talentos e referências de caráter esportivo. Esse reconhecimento, vindo de um jogador de projeção mundial, cria um burburinho que se espalha rapidamente nas redes, alimentando especulações sobre o impacto que isso pode ter na visibilidade de atletas e até na economia do clube. A movimentação é rápida, sites especializados no exterior traduzem e compartilham trechos da entrevista, enquanto fóruns e grupos de torcedores debatem cada detalhe, desde a entonação de Ronaldo até os termos que ele escolheu para elogiar o Bahia, mostrando como uma declaração pode gerar ondas de interesse global. Por fim, a repercussão dessa fala de Ronaldo também levanta especulações sobre possíveis colaborações futuras, seja em ações de marketing, amistosos internacionais ou até mesmo parcerias com clubes europeus. O impacto de uma declaração desse tipo vai além do elogio, ele abre portas para oportunidades concretas e cria um ambiente de expectativa e curiosidade, tanto para torcedores quanto para empresários do futebol. A análise nos bastidores indica que, com a atenção internacional voltada para o Bahia, é possível que nos próximos meses surjam notícias sobre observações de jogadores, convites para torneios ou até interesse de clubes do exterior em atletas em destaque. O fenômeno, mesmo sem intenção explícita de gerar rumores, acaba provocando exatamente isso, um efeito cascata de atenção, especulação e expectativa, que mantém o nome do Bahia em evidência. Assim, a declaração de Ronaldo funciona como um catalisador, reforçando a ideia de que elogios de grandes nomes do futebol podem transformar a percepção de um clube e criar repercussão internacional em questão de horas, gerando burburinho e mantendo torcedores e especialistas atentos a cada novo detalhe que surgir. O efeito da declaração de Ronaldo sobre o Bahia começou a ganhar contornos ainda mais surpreendentes quando sites europeus especializados em futebol começaram a repercutir cada nuance de suas palavras. Jornalistas de Portugal, Espanha e Itália, aparentemente instigados pelo peso da opinião do fenômeno, abriram espaço para especulações sobre jovens talentos do Bahia que poderiam chamar a atenção de clubes internacionais. Entre conversas nos bastidores e comentários em redes sociais, surgiu a ideia de que alguns atletas da equipe nordestina estariam sendo observados com mais atenção, criando um cenário de expectativa para possíveis convocações ou até negociações futuras. A torcida, claro, entrou em êxtase com a possibilidade de finalmente ver nomes de destaque do Bahia alcançando projeção internacional, compartilhando vídeos, fotos e matérias traduzidas para mostrar aos seguidores europeus que o clube possui jogadores capazes de atuar em grandes centros. Enquanto isso, especialistas em futebol começaram a debater em podcasts e programas digitais sobre o impacto real dessa fala, ponderando se a opinião de Ronaldo poderia influenciar olheiros e clubes europeus a investir em atletas que, até então, não estavam no radar global, aumentando ainda mais a sensação de que o fenômeno conseguiu colocar o Bahia em uma vitrine inesperada, gerando curiosidade e especulação simultaneamente. Nos círculos europeus, a declaração de Ronaldo sobre o Bahia começou a ser interpretada não apenas como um elogio, mas como um sinal de que existe qualidade técnica e potencial de crescimento fora dos grandes centros tradicionais do futebol brasileiro. Isso provocou uma série de discussões em blogs, fóruns e canais especializados, onde analistas começaram a dissecar cada frase do fenômeno, procurando indícios sobre jogadores específicos, estilos de jogo ou estratégias que poderiam chamar a atenção internacional. Alguns rumores apontam que observadores de clubes da Série A europeia estariam planejando acompanhar partidas do Bahia nos próximos meses, movidos pela curiosidade despertada pela declaração. Além disso,
Torcedores europeus, muitas vezes céticos em relação a clubes do Nordeste, começaram a comentar sobre a força do elenco, a paixão da torcida e a capacidade do time de surpreender mesmo diante de limitações financeiras. A narrativa criada pelo fenômeno, assim, ganhou contornos que vão além do simples elogio, pois transforma o clube em um ponto de atenção global, gerando expectativa sobre transferências, valorização de jogadores e até futuras convocações, aumentando o burburinho de forma orgânica e intensa. Internamente, no Brasil, a repercussão da fala de Ronaldo gerou uma verdadeira febre entre torcedores e jornalistas que acompanham o Bahia. Comentários nas redes sociais multiplicaram-se rapidamente, com torcedores celebrando o reconhecimento internacional e criando memes, vídeos e análises detalhadas sobre cada palavra dita pelo fenômeno. O efeito imediato é um aumento significativo no interesse pelo clube, tanto do ponto de vista midiático quanto comercial, já que cada menção internacional contribui para fortalecer a imagem e a visibilidade da equipe. Analistas esportivos destacam que, mesmo que não haja planos concretos de transferências imediatas, a exposição gerada por uma declaração desse porte funciona como uma espécie de vitrine global, despertando curiosidade sobre a história do clube, a formação de atletas e a qualidade do futebol praticado fora do eixo tradicional Rio-São Paulo-Sul. Além disso, existe um efeito indireto de valorização da marca Bahia, que pode se refletir em patrocínios, parcerias e oportunidades de marketing que antes talvez não fossem consideradas, mostrando que a influência de Ronaldo vai muito além das palavras, podendo gerar impactos práticos e duradouros. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Alguns rumores mais ousados começaram a circular sobre possíveis ações futuras envolvendo Ronaldo e o Bahia. Enquanto não há confirmações oficiais, especula-se que o fenômeno poderia se envolver em eventos promocionais, amistosos ou até em ações que coloquem o clube em evidência na Europa, aproveitando o momento gerado por suas declarações. Essa possibilidade gera entusiasmo e curiosidade, alimentando debates em programas esportivos e redes sociais, onde torcedores discutem a viabilidade de encontros internacionais, observações técnicas e até a presença de Soutos em jogos-chave do Bahia. É exatamente esse tipo de rumor que mantém a narrativa viva, pois cada detalhe comentado aumenta a expectativa sobre o que pode acontecer nos próximos meses. A fala de Ronaldo, mesmo sem intenções explícitas de gerar movimentação, cria um efeito cascata de atenção, especulação e projeção, que envolve tanto o público brasileiro quanto internacional, mostrando como uma declaração aparentemente simples pode transformar a percepção de um clube, colocar jovens talentos sob os holofotes e gerar burburinho constante em diversas plataformas. Na Europa, a repercussão se intensifica à medida que jornalistas e analistas discutem o impacto da declaração de Ronaldo sobre o Bahia em canais de grande audiência. Alguns chegam a destacar que o fenômeno deu visibilidade a um clube que historicamente não recebe tanta atenção internacional, provocando curiosidade sobre a qualidade do elenco, a paixão da torcida e a estrutura do clube. Rumores surgem sobre observações de partidas do Bahia por Soutos europeus, enquanto torcedores compartilham comentários e traduções das declarações, ampliando ainda mais o alcance da fala de Ronaldo. Entre podcasts, fóruns e canais de streaming esportivo, a narrativa criada pelo fenômeno se transforma em tópico de discussão constante, onde se avalia não apenas o mérito do clube, mas também a possibilidade de revelações de jovens atletas que podem surgir em destaque em grandes ligas internacionais. É justamente esse efeito combinado de reconhecimento, especulação e expectativa que mantém o burburinho vivo, mostrando como uma declaração de um ícone do futebol pode criar ondas de interesse e atenção muito além das fronteiras nacionais, tornando o Bahia protagonista de conversas globais. Por fim, o cenário desenhado após as declarações de Ronaldo mostra como uma simples entrevista pode gerar repercussão complexa, envolvendo mídia, torcedores, analistas e clubes internacionais. O efeito imediato é visibilidade global, com torcedores e especialistas observando atentamente cada movimento, cada partida e cada jovem talento do Bahia. Rumores sobre observações europeias, possíveis parcerias e valorização de jogadores circulam constantemente, alimentando expectativas e criando um ambiente de curiosidade e especulação.
A fala do fenômeno não apenas elogia, mas transforma o clube em um ponto de atenção global, mostrando que reconhecimento internacional pode gerar efeitos concretos em curto e médio prazo. Entre hashtags nas redes sociais, matérias traduzidas e comentários de especialistas, o Bahia se vê no centro de um burburinho que mistura emoção, expectativa e projeção internacional, provando que declarações de grandes ícones do futebol têm poder de transformar a percepção sobre clubes e criar repercussão muito além das intenções originais, mantendo o nome da equipe em evidência e gerando um cenário de otimismo e especulação que parece não ter fim. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!